quilo de peso corporal. Esse é um cálculo adequado para descobrir quanta água cada pessoa deve ingerir no dia para se manter minimamente hidratado. Tá. Aí a Monique já começou, pegou uma calculadora e foi fazer a conta. Quanto de água você precisa, Monique? 2 para 2,5 é uma garrafinha d'água. A diferença é muito. Então a gente já consegue descobrir teu peso pela necessidade de água, Monique. Tá? Aí o que aconteceu? A Dani falou dela que não consegue tomar 1 litro de manhã e tal, aquela coisa toda. E você, achei que você fosse minha amiga, Aline. Marco. Disse, traz a bombona pro Marco. Aline. Marco, faça o teu cálculo. Injustiçado, Aline. Aline, por que uma bombona de água pro Marco? Não Aline, sei, Marco, isso imagina. magoa, eu levo pro coração. Não, Marco, o cálculo ele é preciso. Então não depende da minha opinião. Basta que façamos o cálculo, né? E vamos poder comprovar qual a tua necessidade de água diária. Então sinta-se à vontade para pegar a calculadora e nos informe. Vamos ver se dá aproximado. Eu preciso de 1,5 litro de água por dia. Então tá fácil, Marco. Tá fácil, Veio né? pela manhã, né? Márcio, por favor, né? 571 quilos, Marco. Pelo amor de Deus, Márcio. Márcio, é 100 e alguma coisa. Alguma coisa. Então, 3,5 litros, 4 litros. Por aí, 4 litros. Ficou faltando quanto dos 5 litros? Um pouquinho da bombona. Ela continua. O Moacir aqui, ó. Marco, esse cálculo não dá para seguir. Se eu fosse você, seguimos o cálculo. Haverá um desabastecimento de água na cidade. Moacir, meu amigo. Aline. Não esperava causar tanta polêmica já assim na recepção. O Márcio, 20 litros, Marco. Jesus. Também o Moacir vem aqui e traz pipoca. Daí o consumo deve aumentar, porque imagine, né? A gente já tem esse excesso de sódio e para eliminar ele do corpo eu vou precisar de mais água do que esse cálculo habitual. Bom, Só por isso. A gente brinca aqui com a importância de beber água. Brinca não. Brincando, nós alertamos as pessoas Chamamos a atenção. É importante beber água. E o Dr. Charles Wurzel, médico nefrologista, ele nos disse o seguinte, que a água é o remédio mais barato que nós temos. Eu já ouvi essa frase de outros nefros, é exatamente isso, né? Então, eles costumam dizer, se eu te dissesse que você vai precisar de um medicamento que custa, sei lá, R$1.000 por mês, ia dar um jeito, ia conseguir, ia fazer um esforço para pagar. Mas, né, se eu te disser que esse medicamento é água, né, o quanto que a pessoa vai se esforçar para beber. E muitas vezes a gente não dá importância, não entende isso, o quanto é importante, embora todos a classe médica, nutricionista, fale sobre isso. Inclusive, puxando um gancho para o assunto de hoje, que são as desordens digestivas funcionais, o nosso sistema digestório precisa de muita água diariamente, desde a produção de saliva para mastigação, para conseguir triturar e deixar esse alimento mais mole, mais digerido, para chegar no estômago. No estômago, eu tenho suco digestivo, que vai ser produzido também utilizando muita água. E, por fim, no intestino. Então, o intestino precisa também de muita água para conseguir fazer a passagem do bolo fecal. Caso contrário, minhas fezes ficam ressecadas. E se estiver faltando água no meu corpo, da onde que meu corpo vai reabsorver essa água? Do intestino. Então, uma água que está lá no intestino, já está pronta para ser expelida junto com as fezes, vai ser recrutada para voltar para o meu corpo, caso eu não esteja ingerindo água suficiente. Então, a gente brinca, né? Escolhe, diz, ou você toma água da garrafa, da torneira, afinal, ou vai tomar água do intestino. Aline, vamos seguir na água, porque olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Bom dia. Quem toma cerveja, cachaça, refri, isso tem água? Então, quanto tomar de cerveja ou tem que ser água pura? Não há uma indicação formal para a quantidade de cerveja diária. O que acontece? Todas essas bebidas levam álcool, né? O álcool gera... desidrata. Isso mesmo. Embora as bebidas levem água na sua composição,
essa água não é a do nosso cálculo para hidratação. No momento que eu tomo álcool, a cerveja, por exemplo, automaticamente eu começo a ir no banheiro. Então, eu elimino esse líquido e muitas vezes elimino um líquido que eu não deveria estar eliminando, que é uma água intracelular, que está lá dentro da célula para cumprir sua função. E eu acabo ficando, então, mais às vezes desidratado do que hidratado. Então, mesmo que eu tome cerveja, mantenho o meu cálculo diário aí do consumo de água. Bom dia. Verdade, tenho problema de rins. Na verdade, tomo um remédio e tomar muita água. Exatamente. Então, o rim não vai acumular restinhos de minerais, infecção urinária também é prevenida, porque as bactérias não ficam se acumulando no canal, na bexiga. Então, esse rim funciona adequadamente, a gente não fica acumulando micro-organismos, eles são levados com a água. O Vitor Hugo, para você ver, não somos gordos, somos alagados. E com essa Aline, orientação... foi você que começou. Tá? Foi você que começou. Diz a Márcia aqui, ó. Vou ter que verificar como está o poço artesiano. Ou também, né, quem não quer tomar... Quem não quer tomar tanta água, também uma alternativa é baixar um pouco o peso, caso seja possível, né? A quantidade de água já diminui. Opa, boa. Bom dia, tudo bem? E o chimarrão? O chimarrão não conta porque é um chá, né? O chimarrão da mesma maneira, ele é diurético também. Então, eu tomo e a água sai do meu corpo, não fica retida na célula para o meu corpo aproveitar ela de maneira eficiente. Pode tomar chimarrão e não deixe de tomar água. Bom dia. Obrigado, Dalva. Vamos lá, sempre, né? Bom dia. Será que é falta de água para o meu organismo? Pois após a refeição minha barriga estufa. Não, provavelmente não. Claro que a água é importante para o organismo da ouvinte, aí como de todos os outros, mas essas condições podem estar relacionadas, inclusive, ao que vamos falar hoje, que são as doenças funcionais. O Márcio mandou uma garrafinha de água. A doutora Aline, nossa vizinha, agora aqui da Cereal. Vizinha, uma garrafa de água. Certo. Então, são estratégias, Marco, que a gente usa para estimular o consumo. Se eu não deixar a água, né, disponível à vista, eu vou acabar não consumindo tudo que eu preciso. Então, eu posso colocar um alarme no celular. Eu tenho alguns aplicativos que te avisam para tomar água de tanto em tanto tempo, porque o ideal é que eu tome água em pequenas quantidades ao longo do dia inteiro. E não somente agora eu vou tomar meu litro da manhã. Então, nesses 5 minutos, tomei 1 litro d'água. Isso não dá conta do corpo absorver e utilizar da melhor maneira. Ele vai acabar excretando porque foi uma overdose de água de uma vez só. Então, o ideal é que eu passe maior tempo, ou toda manhã ou toda tarde, se possível, tomando água. E para isso, copos, garrafas, tudo que eu puder fazer para que me lembre, me estimule, melhor. Tá. Fizemos essa introdução da água e nunca é demais falar sobre a importância da água. E agora vamos falar sobre... Eu tenho aqui, o nome é bem interessante, né? Você falou em desordem digestiva. Gostei do nome. Desordens funcionais. Doenças funcionais do aparelho digestivo. Por que eu não melhoro? A água é importante. Sem dúvida. Digamos que ela é o alicerce, a base. A partir daí, pressupondo que ela está ok, eu vou investigar o que mais pode estar acontecendo. Então, vamos adiante. Então, as desordens funcionais, por que elas se chamam assim? Porque eu não tenho alterações em estrutura. Quantos pacientes ou quantas pessoas, né, os ouvintes vão se identificar? Eu fui ao médico com alguma queixa no meu aparelho digestivo, refluxo, gases, queimação, barriga que aumenta aí, né, estufada depois da refeição, como o ouvinte nos dizia. Fui ao médico, fiz exames e não foi encontrado nada, nenhuma desordem estrutural visível. Eu fiz lá um exame de imagem, uma endoscopia, ou fiz alguns outros exames e nada foi diagnosticado. Mas, de fato, os sintomas são fortes, são intensos e eu sinto, não são coisas da minha cabeça, né? Que muitas vezes, quando não se tem o porquê, se diz, é psicológico, é emocional. Também pode ser de fundo emocional, mas a patologia, de fato, existe e não pode ser identificada. Um exemplo bem comum, que aí o ouvinte vai conseguir visualizar esse cenário, é a dita síndrome do intestino irritável. Quantas pessoas hoje têm esse diagnóstico? Mas, se eu for ao médico,
não é um diagnóstico que eu vou conseguir através de uma imagem, de um exame. É um diagnóstico que é feito simplesmente conversando com o paciente, excluindo outras causas, e aí sim se chega a esse quadro da síndrome do intestino irritável, que é uma desordem funcional, é na função e não na estrutura. E além da falta de água, né, que motivou uma série de boas participações aqui dos nossos ouvintes, em tom de brincadeira, mas fixamos a importância de beber água pura e em quantidade não exagerada por vez. Né? Perfeito. O que mais? Tipos de alimentos, essas desordens pão, funcionais, não sei o quê, isso, aquilo. O que se faz para conseguir, né, melhorar de uma desordem funcional? Claro, uma boa anamnese, uma boa investigação, entender a rotina desse paciente que está com essas queixas, entender como ele se alimenta. A alimentação é um dos pilares, mas também o estilo de vida, a qualidade do sono, o manejo do estresse, o quanto esse paciente tem demandas durante o dia que podem influenciar, marco inclusive no eixo intestino-cérebro. Então, a gente sabe que o intestino conversa com o cérebro e o cérebro também manda informações para o intestino. E se eu tiver uma situação, síndrome do intestino irritável muitas vezes acontece depois de um quadro traumático, de um estresse, alguma situação que a pessoa passou e desencadeia a síndrome do intestino irritável. Mas no consultório que a gente faz o manejo é dietético. Eu excluo alimentos potencialmente alergênicos, agressores. Então, eu posso retirar por um tempo os principais alimentos que a gente sabe que são agressivos, irritantes para a mucosa gástrica intestinal, como o glúten, como o leite. Muitas vezes pode-se pedir um teste de alergias alimentares, e aí eu vejo se tem algum alimento que para a pessoa é um pouco mais alergênico, oleaginosas, muitas vezes, leguminosas e até mesmo peixes e ovos podem ser alergênicos. Então, num primeiro momento, a gente pensa em tirar esses alimentos que podem estar agredindo, tratar o sistema digestivo com suplementos, com chás, com tinturas, a gente tem várias possibilidades, e depois que esse organismo e a microbiota intestinal estiver reestabelecida, eu vou incluindo esses alimentos novamente. Aí a pessoa vai entendendo quais alimentos ela tolera e quais desencadeiam os sintomas. Quem tem síndrome do intestino irritável, muito frequentemente não consegue tomar café. Então, no primeiro, eu vou retirar todos esses alimentos, inclusive o café, e a pessoa, nossa, estou me sentindo muito bem. Já fazem 15 dias que estou sem crise, sem sintomas. Aí eu vou reintroduzir um alimento por vez para ver qual deles pode ser o gatilho. E tomar, sei lá, aqueles remédios que te fazem... Então, tô com o síndrome do intestino irritado. Tem medicações. Aí eu vou tomar, sei lá... Ou sozinho, um Buscopan para dor, ou um omeprazol. Ou alguma coisa para mascarar ou para conseguir. Tem uns que têm intestino preso também. Certo. Vou tomar isso aqui para desinchar e tal. Inclusive, a síndrome do intestino irritável, ela pode ter vários padrões. O padrão diarreico, que é a pessoa que tem diarreia constante. O que é um padrão de constipação, então o intestino muito preso. E tem também o padrão misto, que às vezes ela tem constipação e quando vai ao banheiro é diarreia, fica alternando. Então, só tratar o sintoma não me faz melhorar. Eu preciso entender a causa do problema, o que está desencadeando esses sintomas. E, normalmente, na síndrome do intestino irritável é um conjunto de fatores. Eu preciso manejar o sono, estresse e alimentação, não tenha dúvida, né? Se eu não mexer na alimentação, tudo que eu fizer vai ser paliativo. É como se eu fosse um bombeiro tentando apagar o fogo com um extintor. Mas esse não é o nosso papel, apagar o fogo. É evitar que o fogo... É evitar o incêndio, né? Não vou atear fogo no meu sistema digestivo, então ele não vai ter sintomas. Então, essas doenças são chamadas de funcionais. Não tem um exame específico que as identifique. Aí também a gente pode falar da dispepsia, que é como uma dor, um desconforto após a refeição. E, inclusive, pode acontecer desse inchaço, essa sensação de estufamento pós-prandial, depois da refeição. Pós o quê? Pós-prandial, depois da alimentação, né? Prandial? Uhum. Então, é um termo um pouco mais técnico, mas é depois da refeição.
Inclusive refluxo gastroesofágico. Eu tenho sintomas de refluxo. Eu tenho queimação, às vezes parece que a comida tranca, não desce direito. E, no entanto, os achados lá endoscópicos, pela endoscopia, não mostram, né, esse refluxo, não mostra essa mucosa queimada pelo refluxo. Mas o paciente, o ouvinte, aí a pessoa de fato sente isso, né? Reclama, tem desconforto. E, inclusive, essas pessoas com essas doenças funcionais, elas são muito estigmatizadas. Porque, poxa, eu continuo reclamando, mas eu não tenho nada. Será que eu estou ficando maluco? Será que isso é da minha cabeça, né? A pessoa mesmo acaba colocando em xeque se ela, de fato, tem alguma coisa. Mas, sim, se existe o desconforto, existe uma causa. Então, o tratamento é exclusão dos alimentos que mais causam sensibilidade, reparar essa mucosa. Então, se for no caso do esôfago, tratar, melhorar a formação do muco. Isso pode ser feito com vários chás, inclusive a espinheira santa, a guaçatonga, ajudam no reparo dessa mucosa. Eu consigo usar um colágeno, por exemplo, que também ajuda a melhorar a permeabilidade da barreira intestinal. E retirando os alergênicos, retirando um tempo a farinha, retirando açúcares ultraprocessados, eu consigo melhorar a qualidade da microbiota intestinal, que também, isso ainda, né, é fonte de estudos, mas muito se associa à composição desse microambiente intestinal, dessas bactérias que lá vivem, com todas essas desordens funcionais. Então, hoje a microbiota intestinal já é um órgão, né, independente, que produz muitas coisas boas e ruins. Você já está na profissão há algum tempo, né? Sim. Vamos agora, né, vamos me denunciar agora. Não, mas aqui, ó, eu quero ver contigo, te perguntar se tu conhece um livro ou folheou um livro chamado A Cura pelo Alimento. Provavelmente era vendido de casa em casa. É A Cura pelo Alimento. Eu lembrei desse livro, você falando, A Cura pelo Alimento. E isso não é novidade, né, Marco? Não é novidade, Aline. Há quantos anos se cura fala isso? Era um livro que tinha umas frutas, umas verduras, algumas coisas. Na capa. Tinha tudo na capa. A cura pelo alimento. Faça isso, aquilo. Se você tem isso, experimente comer aquilo. Isso, e não... Na época, a profissão de nutricionista... Não era, né, das mais badaladas, estava iniciando. Não era. Tinha nutricionista no hospital, talvez, para tratar alguma enfermidade, mas não era essa demanda toda que a população tem hoje. No hospital era tradicional sopinha, né? Passar fome no hospital, né? Então, mas era a ideia que se tinha no hospital, era passar fome, né? Porque dava Mas então, antes tinha sopa, agora a gente encontra ultraprocessado, biscoito, geleia, né? A Dani riu, mas as pessoas que iam para o hospital reclamavam que comiam pouco, né? Que talvez fosse o tratamento necessário para aquele momento. Pois é, hoje a gente está compreendendo. A cura pelos alimentos. Então, né, frases muito antigas, faça do seu remédio, faça do seu alimento seu remédio, né? Então, nem sempre tivemos todo esse arsenal que a indústria farmacêutica tem. Só que agora estão estudando as categorias. Olha, isso, aquilo... Está tentando se resgatar o que foi perdido, né, Marco? Porque a medicina também nem sempre foi assim, só de tratar sintomas, né? Então, em idades mais antigas, se tratava o paciente. Hoje não, hoje tu trata um sintoma. Então, eu chego lá com tal sintoma, eu vou procurar uma especialidade bem definida para isso, seja o gastro, o endócrino, é tudo muito compartimentalizado. E que bom que temos isso, né? Porque também precisamos das especialidades. Mas é preciso ter uma visão do todo, né? Perfeito. Então, essas doenças funcionais, muitas vezes, não vão ser tratadas olhando apenas para um órgão. Aline, a Márcia faz uma pergunta aqui. Pergunta para a Aline, por gentileza, sobre gestão de água durante as refeições. Se pode ou se é melhor evitar. Li opiniões divergentes sobre isso. Obrigado. É verdade, Márcia, é divergente mesmo. Um pouco de água com a refeição... não teria problema, porque eu vou mastigar melhor esse alimento, misturar melhor ele com a saliva, vou ajudar na formação do suco gástrico lá do estômago, pode até me facilitar, mas é um pouquinho da água. É claro que por exemplo, quem tem refluxo, que é quando o líquido do estômago volta pelo esôfago, se eu tomar um montão d'água, eu vou facilitar esse refluxo. Então, para a maior parte das pessoas que não tem tanto desconforto, tomar um pouco de água com a refeição não é nenhum problema.
Agora, se eu percebo que o meu refluxo é mais exacerbado, eu não vou tomar 200 ml de água junto com a comida ou até mais, porque isso pode me causar algum desconforto. Mas, como uma regra geral, pode tomar de água. Pode, sim. Copinho de água, 150 ml. Perfeito, aí, tá. vai inclusive ajudar na mastigação. E a velha e boa discussão da água com gás. Teve ouvinte que ligou e outro escreveu aqui: água com gás faz mal por experiência própria. Eu gosto de tomar água com gás. O que eu faço? Eu corto um limão, jogo 2 fatiazinhas de limão na água com gás e me substitui. Um refrigerante, uma outra bebida. Aquela vontade, perfeito. Aquela saciedade. Então, imagina o benefício disso, né? Eu já não estou tomando refrigerante, estou tomando uma água com gás. Vamos pensar, o que tem na água com gás? Água e gás carbônico. Esse gás entra no meu corpo e sai. Ele não vai me causar nenhum mal, nenhum prejuízo. De novo, se eu tenho alguma condição, se eu tenho refluxo, se eu tenho um estômago que fica mais estufado, se eu não consigo me alimentar direito, se eu como muito pouco e já me sinto empanzinado, cheio, talvez a água com gás não seja a melhor opção para esse paciente. Agora, quem adora refrigerante, né? Usa pelo água simples com gás. fato de ter gás, Água com gás. Não piora em nada a qualidade ali da água e, inclusive, continua sendo água, hidrata da mesma maneira. A questão toda é o sódio que tem na... Mas o sódio, ele não é adicionado na água com gás, vai depender da fonte que ela vem e tudo mais. Então, E também, claro, tem um pouquinho mais de sódio, mas se eu for comparar com o que eu encontro num meio cubo de caldo quinor, caldo de galinha, eu posso tomar água com gás o resto da vida que eu não chego nessa dose de sal que eu vou encontrar em salgadinhos, em ultraprocessados. E falando do caldo, ele é o campeão absoluto de sódio. E por que permitem vender, né? Então. Vamos lá. Aline, 10h32, foi bom o bate-papo hoje, né? Tratamos aqui da desordem digestiva, tem vários fatores, importante você começar... Desordens funcionais, né, Marco? Desordens funcionais do digestivo. Uhum. Por onde começar? Visito, por exemplo, a Aline primeiro ou faço um monte de exame de sangue, de É bom descartar outras possibilidades, né? Então, nós temos desordens mais sérias e que merecem outros tratamentos. Então, claro, sentindo algum desconforto, o ideal, sim, é procurar um médico que possa me auxiliar. Não encontrando, né, outras doenças, outras patologias, com certeza a nutrição é o melhor caminho. Então tá bom, Aline. E a água é sempre uma... Sempre presente. Sempre presente, né? Nos diverte, inclusive, hoje, né? Foi motivo de alegria. Mas agora eu fiquei tranquilo porque você falou da bombona. Achei que era uma bombona de 20 litros. Não, Marco, mas se é de 5 litros, tá tranquilo. Você me interpretou mal. Ah, então tá. Vitor, nós não somos... Não vão secar. Nós somos alagados, né? Nós somos alagados. Aline, valeu mais uma vez, interatividade aqui valendo conosco, e esse é o nosso objetivo, levar, né, assuntos de saúde e bem-estar às pessoas que nos acompanham todas as manhãs. Obrigado, Aline. Perfeito, obrigada e bom dia. 10h34, já passamos do horário, né, dona Daniela Farenzena Afonso? Já tomou sopinha de hospital, Daniela? Já tomou? Já. Porque quando eu falei sopinha de hospital, ela riu. Já também, mas é que eu achei muito engraçada a tua colocação, né? Mas não é o que as pessoas falam? Falavam, pelo menos, né? Mas hoje, quem fica no hospital, além da sopa, vem um belo sanduíche, vem cuca na tarde. Isso. A sopa é a entrada, o complemento. Depois tem toda uma continuidade aí. Tem entrevista depois ou não? Eu nem me lembro mais, não? Não. Não, olha aqui. Então, vamos adiante aqui, ó. Deixa eu agradecer a doutora Jaima Ferreira Puentes, a Mária Angular Dauas, oftalmologista, a fonoaudióloga Josiane Mesquita e a Vivere Clínica de Oncologia. Já passamos aqui na rádio por várias etapas desse crescimento de informações, tanto alimentares quanto, por exemplo, na questão da educação, apostilas, criação disso, criação daquilo, estruturação das escolas. A gente passou por muita coisa nesse período aqui na rádio. E uma delas foi, em determinado momento, a presença de uma nutricionista fazendo o cardápio? É o cardápio? Certo. Ou a dieta do aluno? Do escolar? É. O cardápio escolar, da merenda escolar. A merenda escolar. Porque antes, Daniela, o que era? Você ia lá, servia, né? As tias faziam com muito amor e carinho aquela comida, né? Era o quê? Feijão? Massa E tal. Sanduíche, mingau. Isso. E
era a merenda escolar. Em determinado momento, o governo compreendeu que tinha que ter lá comida... Tantas gramas de proteína, tantas de isso, carboidrato, tantas aquilo e tal. legume, carne. Aí tinha que ter o suco apropriado para isso, porque nós tomava suco de pacotinho e adorava aquilo, porque ficava com bigodinho, né? Mas era assim. Em determinado momento, houve essa mudança na rotina alimentar das crianças. E por que eu estou dizendo isso? Porque nós, aqui na rádio, recebemos várias e várias mães reclamando que os filhos estavam passando fome na escola. Por quê? Porque antes Não se adaptam ao cardápio. a comida era de sustância e depois não era mais. Não, Marco... tu entende? Ah, porque agora o meu filho chega em casa morto de fome, porque estão sonegando comida, a gente paga impostos. Eu digo, mas olha, por que isso está acontecendo? Em determinado momento a gente foi compreender que era a alimentação adequada para cada criança. Mas hoje tem, então, toda a regra que se segue, né, do Ministério, então, que fala sobre essa diretriz da merenda escolar. E... Eu sei que não é a tua área, mas eu estou contando isso. Não, é minha área também, sim. É? A merenda escolar? Sim, as crianças recebem na escola comida. Então, ali na lei que se segue em relação a isso, fala da necessidade de ter tantas vezes por semana comida, como arroz e feijão, a massa, a batata, a carne, e não tantas vezes na semana os lanches, como servir num lanche da tarde, às vezes uma cuca, um sanduíche, ou mesmo um suco. Suco, refrigerante, essas coisas não existem mais na merenda escolar. Só não o suco devem natural, fazer, né? se for um suco de uva natural. Mas também o custo dele é bem elevado e não é o tão comum ter sempre suco na merenda. E também não é indispensável. O que precisa mesmo é ter comida. Então, tanto no município quanto as escolas particulares, elas oferecem comida para os alunos. Se alguma coisa está diferente disso que os pais observam, como que meu filho chegou em casa com fome? Não foi servido merenda escolar nesse dia? Não tinha suficiente ou ele não gostava do cardápio? Porque as crianças também estão cada vez mais difíceis e seletivas. Muitas delas não querem comer comida na hora do lanche, elas gostariam de um pacotinho de biscoito, de bolacha, de outras coisas que têm mais apelo infantil. Então, é importante que essa mãe, né, veja direito o que está acontecendo. Isso foi lá atrás, Aline. Lá atrás, quando mudou esse processo todo. Certo. Aí... Mas eu acho, Marco, que tem mais a ver com a aceitação de algumas crianças do que a falta de alimentos. E hoje nós servimos o que? Nós, digo, as escolas, né, servem 4, 5, 6 refeições por dia? Exatamente. As crianças que passam o dia inteiro na escola, elas recebem até 6 refeições. Entre café da manhã, fruta, almoço, lanche da tarde. E ainda quem fica mais tarde tem um lanchinho extra no final do dia. Então, a qualidade é muito boa, né? A realidade aqui do município é bem bacana. O que a gente não pode falar que é assim no Brasil todo, né? Vamos falar da nossa realidade. Isso, mas melhorou muito. Inclusive, não é mais permitido que se leve alimentos para as comemorações de aniversário, para dentro da escola, porque tem muitas crianças com alergias, com sensibilidades, e não é nem seguro que se faça isso. Então, antes as escolas recebiam doações de refrigerante, biscoito, bolacha recheada. Isso não é mais possível. Quando tem massa integral de almoço, a piazada não come, sempre sobra. Quando é polenta com guisado, não sobra nada. É, da escola, né? Uhum. Então, eu acho que é isso que acontece. Muitas vezes a criança não gosta daquele cardápio e ela acaba ficando sem comer. Mas sempre vai ter uma opção, né? Então, a polenta, polenta com guisado, é um cardápio bem aceito. A sopa de feijão, as crianças gostam bastante. E é isso que elas recebem, ou deveriam estar recebendo. É. Mas eu só fiz essa lembrança porque nós passamos por muitos momentos de mudança na nossa alimentação. E se a gente olhar para a nossa infância, né? Como era e como é que a gente orienta agora? É totalmente diferente. Domingo foi descascar uma laranja e digo, vou comer uma laranja. E aí eu lembrei que a gente pegava a faca escondida, aquela faca do vô, aquela faca prateadinha, bonitinha, e corria com aquela faca para descascar uma laranja, ter orgulho de descascar uma laranja. E depois comer uma laranja de umbigo e depois uma laranja do céu para dar uma amenizadinha. Né? Então, tirar a tampinha da laranja, tirar a tampinha. Pegar a casca e secar no fogão, fazer um chazinho, né? Mas a gente via, né, antigamente as crianças saíam até do pediatra ou de qualquer lugar com um pirulito na mão desde bem pequeno, comiam gelatina. Bom, até hoje no hospital é uma orientação receber gelatina.
Mas isso hoje a gente já sabe, não dá para crianças menores de 2 anos açúcar, não dá corante. Então a gente vem evoluindo, sim, no conhecimento, mas nem sempre na prática. Eu Então, quero ainda chupar cana. essa é mais difícil. Mas é bom, né? Na feirinha aqui, quando tem aquela feira da uva e do vinho doce, que deve estar chegando agora, tem, né, algum produtor que faz o suco de cana na hora. E ele vem com todos os galhos ali, Mas as chupar taquaras. cana? Que E coisa aí boa. corta aquilo em quadradinhos e é uma delícia. E quando a gente faz isso, fica melhor do que o suco, porque eu não vou concentrar tanto açúcar. Tem é o alguns bagaço, pedaços. né, que chama. Isso. Então a gente masca ali o bagaço e bota E deve o ter resto fibra fora. bastante, né? Tem, a gente acaba não engolindo, aproveita só o docinho aí da cana. Mas a quantidade é pequena, não vai ser excessiva. Aline, obrigado pela presença. Se estendeu um pouco mais, mas são assuntos que estão no nosso cotidiano, estão no nosso dia a dia e envolvem importam todos pros nós, ouvintes. né? Até uma próxima. Obrigada. Valeu. Intervalo, depois retornaremos.